Olá, herbalistas! Essa é a segunda aula. Na aula anterior, nós falamos sobre Imhotep, um homem que foi considerado Deus, tá? Pelo povo egípcio. Ele fazia parte do Antigo Egito e nos deixou leis que vão nos ajudar a operar as forças da natureza. Diversas religiões e civilizações utilizaram esses conhecimentos que Imhotep nos deixou. Não confunda o que vamos falar aqui agora com religião, porque isso é uma filosofia. Essa foi a filosofia que Hermes Trismegisto nos deixou. Se você não assistiu a aula 1, Imhotep foi considerado Hermes Trismegisto. O que quer dizer Hermes Trismegisto? Hermes Trismegisto, ele dominava as três grandes ciências, que foi a filosofia, a medicina e a arquitetura. Por Imhotep ter dominado também essas grandes ciências, ele foi considerado Hermes Trismegisto. E Hermes Trismegisto quer dizer 3 vezes o grande, pelo seu domínio nessas ciências. Ele nos deixou 7 leis universais que nos ajudam a operar as forças da natureza ao nosso favor, como Imhotep fez e a escola de mistério Olho de Horus ensinou, tá? Essa filosofia de Hermes Trismegisto, ela nos traz conhecimentos ocultos e práticas eficazes para manejar as forças da natureza. Com conhecimento teórico e prático dessas 7 leis, nós conseguimos manejar essas forças ao nosso benefício. E há diversas formas de manejar as forças da natureza. Uma delas é você controlar essa energia pelos centros energéticos do seu corpo. Pode ser para pontos específicos que você queira curá-los, desbloqueá-los, limpá-los ou mesmo aumentar a quantidade de energia, se ele estiver debilitado ou sem energia. Ou mesmo você pode acumular essa energia da força da natureza, reservar ou até transmitir para clientes, amigos, pessoas que você pode atender, ou mesmo em benefício da sua família, em seu benefício próprio. Você também pode acumular essa energia no seu magnetismo pessoal para que você se torne uma pessoa aí cheia de possibilidades, que atrai muito as pessoas e que tem uma energia muito forte, né? Há inúmeras possibilidades quando a gente utiliza essas 7 leis que Hermes Trismegisto nos deixou. Muitas possibilidades você pode direcionar para qualquer campo ou área da sua vida. Há egiptólogos que acreditam que no Antigo Egito eles utilizavam uma tecnologia avançada para realizar as pirâmides. Eles acreditavam que eles utilizavam o magnetismo. E houve um homem que realizou essa façanha sem que ninguém visse. Ele construiu um castelo sem que ninguém visse à noite, utilizando apenas ferramentas manuais e a ajuda do eletromagnetismo, que é um magnetismo, né? E teve um egiptólogo que visitou esse castelo criado por Edward e ele disse o seguinte, eu tenho aqui escrito o que ele falou. Eu visitei o Castelo Coral pela primeira vez em 1992. Christopher Dunn é o nome desse egiptólogo, desse engenheiro mecânico, na verdade. Ele diz o seguinte: logo ficou claro para mim que a afirmação de Edward era exata. Ele realmente conhecia os segredos dos antigos egípcios. E Edward discordava da maneira pela qual a ciência moderna está entendendo a natureza. Ele afirmava enfaticamente que eles estão errados. Seu conceito de natureza é simples. Toda a matéria é constituída por ímãs individuais. E é o movimento desses ímãs dentro dos materiais e através do espaço que produz os fenômenos mensuráveis, isto é, o magnetismo e a eletricidade. E
Essa lei, Edwards, ele acreditava que não estava só aplicada à questão energética, mas também ao plano físico. Christopher Dunn acredita que a partir dessa premissa, seja ela correta ou não, Edwards pode ter descoberto os meios de elevar grandes. Então vamos lá. Christopher Dunn acreditava que Edward descobriu um meio de manobrar aquelas pedras muito pesadas manualmente, usando o eletromagnetismo para eliminar e reduzir a força gravitacional. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o seu aperfeiçoamento, o que isso tem a ver com você melhorar a sua vida. Mas a partir da segunda lei, você vai compreender que esse conceito é aplicável no seu dia a dia, tá? Através desses conhecimentos milenares mantido vivo ainda nas sociedades secretas, que foi transmitido por Hermes Trismegisto, está sendo transmitido aqui agora para ajudar você a mudar a sua vida, a colocar isso em prática e parar de transgredir as leis universais. Que é o que o Imhotep nos dizia, que quando a gente está transgredindo uma lei, ou seja, desobedecendo aquela lei universal, nós temos consequências. Quando a gente obedece àquela lei, a gente vai ter feitos positivos. E a segunda lei universal, ela diz o seguinte, o nome dela é Lei da Correspondência, e ela diz que o que está em cima é como o que está abaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Olha, eu preciso fazer uma observação. Se você assistiu a primeira aula e fez o termômetro de ambiente e o resultado foi um carvão afundado no copo, saiba que você também está infringindo a segunda lei. E você vai entender mais à frente como você pode mudar isso, como você pode melhorar, tá? A segunda lei, ela fala o seguinte, que a gente pode perceber uma coisa que funciona em todos os planos. Se a gente perceber na nossa vida, na nossa galáxia, no nosso sistema solar, ou no átomo que está no nosso corpo, ou que também reside em outras matérias, nós vamos ver a mesma coisa acontecer. Todos eles possuem um centro. O nosso sistema solar possui um centro, que é o Sol, que mantém ali a gravidade, aquela estrutura para todos os planetas, assim como a Terra, estarem orbitando. O átomo que compõe o nosso corpo e diversas outras matérias, ele também possui um centro onde os prótons, os nêutrons e os elétrons ficam orbitando. A nossa galáxia também possui um centro, no qual todos os outros planetas, estrelas, enfim, toda a estrutura que tem vai estar orbitando em torno desse centro. Mas o que isso quer dizer? Assim como Hermes nos dizia que o que estava em cima era como o que está abaixo, ou seja, nós podemos perceber a semelhança. Assim como o universo possui um centro, onde esse centro, qual é a palavra? Ele, esqueci a palavra. Ele mantém uma estrutura, assim como nós possuímos, o universo possui um centro que mantém a sua estrutura, a nossa vida também possui um centro que mantém a estrutura. E o seu centro é o seu ideal. É aquele ser humano que você sairia muito bem, muito orgulhoso dessa vida se você fosse. É aquela pessoa que você almeja ser, né? Aquilo que é verdadeiro para você é o seu centro. E tudo gira em torno desse centro. Você pode ver que emocionalmente, espiritualmente, a coisa é a mesma. Quando você possui esse centro, e esse centro, de certa forma, ele está negativo ou ele está enfraquecido, toda aquela estrutura que é mantida por ele, ela se perde. E na sua vida, emocionalmente, você pode sentir de forma, você pode se sentir frustrado, você pode se sentir muito triste, você pode sentir falta de conexão, que você não sabe sua missão, que você não tem o que seguir.
Vamos imaginar agora que você é o sistema solar. Você é o Sol, o centro de tudo, esse também é o seu centro, e todos os planetas que orbitam à volta são as áreas da sua vida. Se por algum acaso o Sol morresse ou deixasse de existir, toda essa estrutura ela se desmantelaria, ela não existiria mais, porque o Sol ele é o centro e ele é quem mantém toda essa gravidade que mantém aqueles planetas ali. Então, essa é a mesma coisa na sua vida. A partir do momento que você perde seu centro, que você perde seu ideal, que você não está conectado com seu centro, logo você se sente triste, insatisfeito, você se sente, você pode cair numa depressão, você se sente desconectado de tudo, do seu propósito, e você não consegue fazer nada, porque a sua vida também é uma organização. E é por isso que eu digo que quando Imhotep falava que se a gente obedecesse ou transgredisse uma lei, a gente ia ter consequências ou coisas positivas, é que esse conhecimento milenar, ele é a base não só do universo, mas também da nossa vida. Assim como a gente pode ver a lei da correspondência agindo no universo, você pode ver essa lei agindo na sua vida. Se você for aplicar isso, você vai conseguir aplicar em diversas coisas. Você vai ver que há diversas coisas que funcionam no universo e que na nossa vida não é muito diferente, né? A gente pode perceber essas semelhanças. Por isso Hermes Trismegisto nos dizia, é como, ou seja, é semelhante o que está embaixo, é como o que está em cima, não é igual, há semelhança. O mesmo a gente pode falar também sobre as energias negativas. Se o seu centro estiver negativo, todas as outras áreas da sua vida vão estar negativas. É como um reflexo. Tudo depois fica confuso, fica negativo, você não consegue fazer, você não vai para frente. Se você observar essa semelhança, se você tem um carro e dirige todo dia, você pode perceber que você dirige o carro assim como dirige a sua vida. Se você tem um armário bagunçado, você pode ver que o seu pensamento é tão bagunçado quanto seu armário. Aliás, você cuida das coisas assim como você cuida de todas as outras. Se o seu armário é bagunçado, a sua casa é bagunçada, logo a sua mente e as outras coisas na sua vida também são bagunçadas, entendeu? Você pode mudar isso fazendo com pequenas atitudes em outros planos. Isso gera uma tendência a corrigir aquele plano que você está errando. Por exemplo, se você começar a arrumar o seu armário, logo você vai também começar a arrumar a sua mente. Porque se você está num ambiente bagunçado, você não consegue nem ter clareza de pensamentos. É por isso que antigamente nos templos era tudo muito organizado. Quando a gente vai a uma faculdade ou a uma empresa, é tudo muito organizado. Por quê? Para aquelas pessoas, para que todas as pessoas que estão ali naquele ambiente se mantenham nessa linha de pensamento organizada, né? Uma coisa que é muito verdade é como você vai manter se vivendo de forma plena. Eu vejo muitas pessoas falando, ainda estou sobrevivendo, estou vivendo por viver. Não tem como a gente viver de forma plena com o nosso ideal, o nosso centro negativo, né? Você só vai viver triste, você só vai acumular decepções na sua vida. E às vezes a gente desenvolve uma personalidade negativa que atrapalha a gente a prosseguir, mas tudo tem mudança, tudo tem uma forma de mudar. E é por isso que nós temos a força da natureza para nos ajudar. E nós, aqui da Dama Herbalista, temos um grupo chamado Grupo Secreto de Aperfeiçoamento e Autocura com Ervas. Lá a gente ensina desde o passo a passo, iniciante até o avançado, para operar as forças da natureza e assim conseguir acumular, reservar energia, transmitir energia e até conseguir controlar essas energias pelos centros do seu corpo, se tornando realmente um operador de forças da natureza, onde você não só vai conseguir controlar essa energia dentro do seu corpo, mas também para as áreas da sua vida, para clientes que trabalhem com você, caso você seja um terapeuta, né? E
Se você sente que você está negativo e você se identificou com algumas coisas que falei aqui, a terceira lei vai te ajudar a limpar essa negatividade e não só isso, a também operar as forças da natureza, porque todas as 7 leis que vão nos ajudar a operar as forças da natureza. Então, fique aí muito atento, que a terceira lei, a Beatriz vai explicar tudinho para você, porque ela é especialista nisso, tá bom? Até logo, pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Sei que esse momento é complicado, esse momento de isolamento social que estamos vivendo, as emoções ficam à flor da pele, os pensamentos confusos, mas é necessário se cuidar. Eu espero que vocês estejam se cuidando. O que nós vamos trazer aqui hoje, o que estamos trazendo em todas essas aulas são as leis universais que vão te ajudar a entender como operar as forças da natureza, as forças que estão perto de você, embora a gente não deva sair agora, né? Deva ficar em isolamento social para se cuidar. As plantas podem fornecer energia para gente, mesmo uma plantinha. Ela consegue trazer a energia que você precisa para equilibrar o seu emocional. Não só as plantas, como os minerais, os cristais. E é sobre isso que a gente vai conversar, é isso que a gente vai aprender nessas aulas. Hoje nós vamos falar da terceira lei universal, que com certeza você já ouviu bastante falar nela, porque ela fala sobre a vibração. A terceira lei universal é a lei da vibração e ela diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E até a matéria está vibrando, tudo está vibrando. E aí eu lembro dos mantras. Você gosta de mantras? Porque no tempo antigo, o que isso tem a ver com vibração, né? Bom, nos tempos antigos, na Índia, o mantra era considerado o nome interno de um ser divino. E eles entendiam que nós temos um nome interno, que é o nosso nível vibratório. Então a gente perguntou lá na primeira aula, quem é você? Você não é o seu papel social, não é o seu trabalho, é a sua verdadeira identidade, é a sua vibração. E a tendência de uma pessoa que tem um padrão energético elevado é deixar beleza por onde ela passa e harmonia. O que você tem deixado por onde você passa? Você já fez essa reflexão? Você gosta do que você tem manifestado na sua vida? Se não, como você pode mudar essa vibração? Bom, o universo, ele está falando com você o tempo todo, te mostrando os caminhos e formas de fazer. E a gente não tem essa sensibilidade para ouvir, para perceber. A gente passa por cima das plantas, das flores, às vezes nem presta atenção. Mas você sabia que a vibração dos vegetais e dos minerais te trazem uma mensagem do universo? Pois é. Por que eu estou falando isso? Você já ouviu falar em geometria sagrada? A geometria sagrada, ela é chamada assim porque segue um padrão que se repete por todo o universo. Nós vamos ver nas flores, nas plantas, nos animais, no cosmo e até mesmo na célula da nossa planta, no nosso DNA. E esses símbolos expressam vibrações específicas que são criadas. E acredita-se que essas vibrações sustentam o equilíbrio de tudo que existe no planeta. Bom, o que eu quero dizer é que esses símbolos expressam vibrações específicas. Eu trouxe um experimento que é do canal Paradigma da Matrix, que ilustra muito bem o que eu estou falando, e a gente vai conseguir observar como essas geometrias são formadas, como a frequência energética gera essas geometrias e se ela realmente gera essas geometrias. Então vamos ver. Vai ser só um pedacinho, tá, gente? Nós já temos também no nosso Insta algum vídeo também
Já colocamos qual é o canal dele, se vocês quiserem ir no Paradigma Matrix, também acessar o site. Então vamos ver esse experimento. Rapidinho, vou colocar um pedacinho. Então, gente, deixa eu colocar aqui a foto de novo. As plantas, as flores e as ervas, elas possuem uma geometria perfeita. Foi possível ver que a frequência ela gera essas formas. E as plantas têm uma geometria perfeita, a geometria sagrada. É sagrada porque a proporção dessa geometria é perfeita e se repete com os mesmos padrões em todo o universo. Então, por isso ela é considerada sagrada e ela revela realmente uma mensagem do universo. Elas vibram em frequência elevada. E fica muito evidente quando você faz um banho de ervas. É como um mergulho em energias elevadas realmente. Quem já fez, quem faz da forma correta já nos primeiros banhos, tem resultado e relata pra gente. Porque as plantas nos conectam a um canal de energia orientadora do universo, fazendo com que você recorde da sua essência, amplie a sua consciência, estimule a sua saúde, para que você cumpra a sua missão. O mundo vegetal e mineral é fonte de... Vou colocar aqui agora para vocês. É fonte de cura, desculpa, gente, e de recuperação energética. O poder deles só é sutil se você não utiliza da forma correta. E nós já falamos um passo importante, vocês ainda lembram, que é o ritual na primeira aula. Então isso é muito importante para o seu banho de ervas ou qualquer tratamento natural que você esteja fazendo com plantas e com minerais, deem certo. Então, na primeira aula nós falamos que Imhotep, ele foi um homem normal e foi considerado Deus no Antigo Egito. Ele usava um caduceu para equilibrar os chakras. Vocês devem conhecer porque ele é símbolo da medicina hoje. Eu vou colocar aqui a foto para vocês. Porque ele é símbolo da medicina hoje. Então ele usava esse caduceu, que são essas duas, era um bastão com duas cobras enroscadas e tem esse par de asas. Aqui
tá fazendo já essa ligação com os chakras, porque eu vou explicar agora. Então, ele era essa vara de poder de Imhotep porque ele media a quantidade de energia vital com esse caduceu, que era esse bastão, que um ser humano tinha no interior, processava no seu interior. Era essa energia que ele media, a energia do nosso campo energético. E dessa forma ele sabia quais centros energéticos ou chakras ele podia utilizar para captar e processar a energia vital e também identificar se ali tinha um desequilíbrio energético ou não. O Imhotep curava elevando a frequência energética da aura do nosso campo eletromagnético, restabelecendo o equilíbrio dos chakras, permitindo que os órgãos vitais recebessem energias adequadas na intensidade correta e assim estimula o funcionamento correto do órgão e a melhora da doença, né? Porque acreditava que essa era a verdadeira causa da doença. A falta o desequilíbrio energético, porque assim os órgãos não recebiam energia na quantidade correta, na intensidade correta. Então, o caduceu tem 2 serpentes, como eu falei, que cruzam sobre os 7 chakras, que era isso que ele significava, e por isso que já está representado aqui na figura do nosso corpo. E esses 7 chakras estão no centro da coluna e captam e distribuem energia. Essas 2 serpentes simbolizam as 2 polaridades da carga energética, da carga elétrica, e são os movimentos opostos também, que dão lugar a um universo dual. Então é positivo e negativo. São têm polaridades diferentes. Em seu centro, há a coluna formada pelos pares de partículas com as cargas opostas que se neutralizam e se equilibram, que era a única maneira entendida por eles de se chegar à iluminação, que representa a Kundalini, a força vital através da coluna vertebral. Há mais de 4.000 anos antes de Cristo, esse homem já tinha o conhecimento sobre os chakras e sobre a importância para uma vida física e mental saudável. E usando essas 7 leis que ele deixou, é possível manejar e direcionar essa energia para o seu aperfeiçoamento mental, espiritual e emocional. Assim você manifesta o ambiente mental propício para ser quem você nasceu para ser e viver de uma forma plena. É o que nós vamos falar aqui no grupo de aperfeiçoamento e de autocura com o poder das plantas. Sabendo utilizar essas fontes de cura e de recuperação energética que são as plantas e os minerais, nós podemos acumular, reservar, transmitir energia, nos aperfeiçoar como seres humanos, atingindo o limite máximo da nossa capacidade, manifestando coisas extraordinárias, porque imagina você poder transmitir essa energia a outra pessoa que você gosta, que esteja precisando, uma energia que você acumulou, que você pode transmitir sem se prejudicar, mas ajudando essa pessoa a estimular a saúde dela, a recobrar o equilíbrio mental. E como desabrochar a flor da consciência, né? A flor da expansão da consciência. Bom, antes a gente precisa entender como funciona o nosso corpo energético, porque assim vamos evitar alguns erros que podem prejudicar os resultados. Todos nós possuímos um sistema de circulação energética que distribui energia para todos os órgãos do nosso corpo. Esse sistema possui 7 centros principais, por onde passam os fluxos energéticos, que nós conhecemos como chakras, mas ele tem também milhares de outros dutos menores que fazem a distribuição de energia. E é muito usado também na medicina chinesa através da acupuntura, que ela usa pontos menores para regular os desequilíbrios internos.
Então, dentre esses 7 chakras que são mais estudados, que são os principais, que onde passam os grandes fluxos de energia, né, os maiores fluxos de energia, do peito para baixo nós encontramos os chakras que manifestam os processos instintivos do homem, que é o chakra básico, que estimula a sobrevivência, o chakra sacro, que é esse da cor laranja, que estimula a energia sexual e a autoestima, e o plexo solar, de cor amarela, que estimula o ego e o sistema digestório. Nesses 3, nós encontramos manifestações que regem as emoções instintivas, aquelas reativas também. Tem como características serem intensas e breves, como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria. É tudo com muita intensidade, mas também passa. Essas emoções fazem parte do nosso desenvolvimento e contribuem diretamente para a sobrevivência, se bem direcionada. Já do peito para cima, nós encontramos o homem espiritual, que é do chakra cardíaco, que estimula o amor e a paixão. O chakra cardíaco é o verde. Chakra laríngeo, de cor azul, estimula a comunicação. Do terceiro olho, que é o azul índigo, que estimula o foco, a mente, a intuição. E o coronário, que vamos ter o violeta, que estimula a conexão espiritual. O chakra cardíaco, ele é considerado o ponto de equilíbrio e também o conversor de emoção instintiva, que é aquela nossa emoção da sobrevivência, em sentimento. Tem uma diferença entre emoção e sentimento. Os sentimentos, eles são características suaves e duradouras. E como exemplo eu posso te dar o amor, a felicidade, o ódio, a inveja, a compaixão e a decepção. As emoções, elas são inconscientes, as emoções reativas, aquelas instintivas, enquanto o sentimento é uma espécie de resposta sobre essas emoções, uma espécie de juízo. Então, pelo chakra cardíaco passa um forte fluxo de energia capaz de desabrochar essa flor da consciência, manifestando a consciência superior, a libertação de padrões e também te ajuda a identificar a sua missão. Caso o sistema energético esteja desequilibrado, os órgãos recebem pouca energia e atrapalha o funcionamento, manifestando sintomas no corpo, sintomas e doenças físicas. Além disso, quando a sua frequência energética está em baixa vibração, na frequência do medo, da raiva por muito tempo, seu magnetismo fica invertido e você pode virar um manipulador negativo, vampirizando a energia de ambiente e de pessoas próximas. Então, o que é importante a gente entender aqui nos chakras? Nós precisamos equilibrar, mas também se nosso chakra estiver desequilibrado, nós temos a tendência a puxar essa energia de algum lugar. Mesmo que não seja consciente, o nosso corpo energético tentando se equilibrar, ele puxa essa energia e pode vampirizar outras pessoas. Então, a energia negativa existe? Ela pode te afetar? A energia negativa, ela está ligada à energia de baixa vibração, que é o medo, a raiva, a tristeza. Quando a gente acumula essa energia de baixa vibração, está sempre alimentando os pensamentos negativos, pessimismo, insistimos nas crenças limitantes que nos ferem ao mesmo tempo. Nessa faixa vibracional, nós damos abertura energética para que espíritos obsessores atuem em nosso corpo espiritual, além de atrair mais vibração da mesma densidade. Nesse estágio, a situação vira uma bola de neve tão grande que sai do campo sutil para o corpo físico em forma de doenças.
Então, quando a gente acumula essa energia de baixa densidade, sempre vibrando nessa mesma frequência, e você vai ver como o magnetismo invertido por aí também, nós viramos sim sugadores de energia e podemos vampirizar outras pessoas, mesmo sem ter intenção. Você já recebeu uma visita na sua casa e depois que a pessoa foi embora você se sentiu sugada? Ou mesmo encontrou um amigo na rua depois de uma conversa se sentiu triste, desanimado? Acontece o contrário de você encontrar com uma pessoa, ela tem uma vibração tão boa e te tratar de uma forma boa que você voltar recarregado. Você estava triste e se sente recarregado. Também pode acontecer. Uma vez eu estava bem, alegre, satisfeita, recebi uma visita de uma amiga na minha casa. O nome dela é Sandra. Eu não encontrava ela há muito tempo, então a gente ficou conversando, mas ela logo teve que ir embora, a gente não conversou muito tempo. E quando ela foi embora, eu estava me sentindo meio para baixo, sabe? Desmotivada. Eu não tinha entendido ainda bem o porquê, talvez o, o assunto, né, que a gente entrou, mas eu olhei para um lado e minhas plantas estavam, da sala que a gente ficou sentada ali conversando, as plantas estavam murchas. Teve uma planta que chegou a morrer secando da raiz para cima, assim. Eu fiquei até impressionada, mas eu logo entendi o que estava acontecendo ali. E que a Sandra estava sendo uma vampira energética do meu ambiente e da minha energia também, mesmo que ela não tivesse essa intenção. E quando essa conversa acabou, essa minha amiga parecia já estar bem melhor do que eu. E eu não, já estava triste. E por que isso acontece, né? Bom, a gente já viu hoje que nós temos um sistema energético no nosso corpo e todos nós deveríamos nutrir o nosso corpo espiritual também, com energia vital, com outras fontes de energia. E à medida que a gente gasta a nossa carga energética e não recarrega, a gente tende a sugar energia assim, de ambiente de outras pessoas para reequilibrar. E a gente acaba vampirizando a energia ao redor. A gente chama de vampiros energéticos, né? As pessoas que sugam tanto o ambiente, porque o seu ambiente pode te vampirizar, quanto outras pessoas. E os sintomas são você ficar desvitalizado, sem energia, desmotivado. E há dois tipos de vampiros energéticos, né? Há as pessoas que não estão intencionadas, não estão mal intencionadas, elas emitem pensamentos positivos em relação a você, mas ela tá com uma energia tão baixa, tão pesada, às vezes ela tá depressiva, triste, que ela suga assim a energia de outras pessoas. Se ela estiver desequilibrada, independente da depressão ou não, mas normalmente a depressão é difícil a pessoa não estar com um desequilíbrio energético. Mesmo se ela não tem intenção. Então, ela está mal, a energia dela está desequilibrada, ela não tem intenção, mas o sistema energético em si já tenta se reequilibrar o tempo todo. Então, se você parar perto de uma planta, acontece de uma vez a gente foi fazer um exercício, a menina colocou a planta no peito e disse que a planta murchou na hora, porque ela estava precisando se reequilibrar. Então, a planta doa essa energia. Só que o seu corpo vai puxar energia de onde tiver, dos ambientes também. E o segundo tipo de vampiro energético são as pessoas já mal intencionadas, que elas estão ali sim emitindo pensamento negativo ao seu respeito. Bom, e como limpar a energia negativa, né? Vamos separar em dois. Vamos primeiro falar do ambiente que ele precisa também de cuidados, porque não adianta você limpar a energia do seu corpo sem realizar uma limpeza no ambiente que você dorme, principalmente. E aí a gente vai deixar defumação para você, um guia que vai estar no nosso grupo do Telegram,
que vai direcionar o passo a passo de como você faz uma limpeza de ambiente e também uma energização positiva do seu ambiente, para elevar a energia de prosperidade e a harmonia para o seu lar, para as pessoas que estão nele. Então, esse guia vai estar no nosso grupo do Telegram. Acesse, baixe, é gratuito. E para fazer a limpeza do seu corpo. Bom, nem tudo é energia negativa, gente. Então, nem sempre você vai estar com energia negativa, nem sempre você vai precisar de uma limpeza energética. Existem algumas formas de saber como está a sua energia, através da leitura energética que a gente faz pelo tarô, que o oráculo, ele diz como está a sua energia do momento. Ou através do pêndulo também. A gente faz essa leitura mesmo à distância e a gente consegue ter noção de como está o estado energético da pessoa, porque às vezes nem a pessoa sabe muito bem dizer o que ela está sentindo. Mas não é só dessa forma. Também conseguimos saber através dos sintomas, nós conseguimos ter alguma noção. Não tem tanta precisão, mas os sintomas vão mostrando para a gente qual chakra pode estar afetado ou não. E aqui agora nós vamos entender como está o seu padrão energético para equilibrá-lo se for necessário. A gente vai fazer um teste para ter a noção de como está o seu sistema energético. Eu vou falar alguns sintomas físicos e também emocionais de cada chakra. E você anota aí qual foi o chakra que você identificou algum sintoma, tá bom? E também quantos sintomas. Não é tão importante assim a quantidade de sintomas, mas anota aí, a gente vai conversando depois. Então, eu vou começar. Deixa no comentário pra gente qual foi o chakra bloqueado, tá? Que a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Então, vamos. Vou dizer bloqueio no chakra coronário. Os sintomas podem ser depressão, medo, dor de cabeça, enfraquecimento do sistema imunológico, insônia, dificuldade de aprendizagem, neurose, psicose, cansaço, câncer, distúrbios do sistema nervoso, distúrbios ósseos, desconexão com o mundo espiritual e conexão com o mundo material exacerbada, incapacidade de seguir a orientação de energias elevadas, dores de cabeça e enxaquecas frequentes, sentimentos de dependências a padrões de decisões ruins e medo de mudança. Você identificou algum sintoma? Se você identificou, então o seu chakra coronário pode estar desequilibrado. O próximo chakra é o do terceiro olho e os sintomas são alergia, ansiedade, cegueira, catarata, cansaço crônico, dor de ouvido, pressão alta, desequilíbrio hormonal, problemas nos olhos, problemas no couro cabeludo, dor de cabeça tensional, dificuldade de encontrar significado para a própria vida, desconexão com a intuição, dificuldade de tomada de decisão, excesso de pensamentos, incapacidade de ouvir a sua sabedoria interior. Você identificou algum desses sintomas? Então, o seu chakra do terceiro olho pode estar desequilibrado. Se você identificar mais de um chakra, tudo bem, vai anotando. Vamos para o próximo, que é o chakra da laringe. Os sintomas são asma, bronquite, resfriado, tosse, infecção de ouvido, rouquidão, laringite, voz perdida, confusão mental, úlcera na boca, dor de garganta, rigidez no pescoço, dor no dentes ou gengivas, problemas de tireoide, zumbidos no ouvido, falar em excesso, dificuldade de se expressar e defender suas opiniões, necessidade de agradar outras pessoas, frustração ao não se sentir considerado,
mentiras frequentes, costume de falar mentira com frequência e descontrole na fala. Você identificou algum desses sintomas? Se você identificou, o seu chakra laríngeo pode estar desequilibrado. Sim. O próximo chakra é o cardíaco e ali rege as cardiopatia, os sintomas, cardiopatias, problemas pulmonares, tabagismo, problema na circulação sanguínea, dores nas mãos, bronquite, fadiga, medo de comprometimento, proteção contra o amor e medo de se ferir, ressentimento, falta de objetivos e propósitos de vida e alegria pouca ou inexistente. Você sentiu, você se identificou com algum desses sintomas ou sentimentos, então o chakra do cardíaco pode sim estar em desequilíbrio. Plexo solar, os sintomas de desequilíbrio são cólicas abdominais, bulimia, anorexia, diabetes, problemas digestivos, medo, alergias alimentares, pancreatite, problemas renais e estomacais. Sentir que é vítima das circunstâncias do mundo. Você se diminuir para agradar outras pessoas. Autoestima baixa e falta de vontade em buscar os seus próprios objetivos. A aprovação dos outros ser mais importante do que a sua própria opinião ou consideração por si mesma. E o valor que você dá a si mesmo depende de como as pessoas te veem. Se você se identifica com algum desses sintomas, então o seu plexo solar, o chakra plexo solar, pode estar em desequilíbrio. Chakra sacro, os sintomas: dependência química ou dependência emocional, dor nas costas, problemas de fertilidade, mioma, impotência sexual, problema no ciclo menstrual, distúrbio no sistema reprodutor masculino e feminino, problemas de intimidade, sente que está constantemente ferindo a si mesma. Se você evita se conectar intimamente com outras pessoas, tem impressão negativa de si mesma e pouca conexão com as pessoas ao seu redor, se você se identifica com algum desses sintomas, então o chakra sacro pode estar em desequilíbrio. E o último chakra que nós vamos falar os sintomas, nós não, eu vou falar os sintomas, é o chakra básico, que é vício, hipertensão, pedra nos rins, doença no sangue, constipação, diarreia, hemorroida, problema no joelho, sensação de certeza e angústia em relação à vida, constante problema financeiro, dificuldade de lidar com o financeiro, sentimento de abandono e baixo nível de amor próprio. Se você sente algum desses sintomas, então você pode sim estar com o chakra básico desequilibrado. Você identificou algum sintoma? Mais de um? Quantos chakras? Vários? Olha, não fica desesperado, porque é normal, acaba sendo normal quando um chakra está desbloqueado, está bloqueado, está em desequilíbrio. Vai afetar a função dos outros chakras, então você acaba tendo mais de um chakra em desequilíbrio. Não é incomum ver isso, é comum. Então, mas se você quer sair do padrão negativo, restaurar o fluxo da energia do seu corpo, você pode usar as fontes de recarga de energia vital, que são as plantas e os minerais. O universo está impregnado de energia sutil, que pode e deve ser utilizada para reequilibrar o seu sistema energético. A gente falou isso na primeira aula. O ritual já é um passo principal que você tem que se atentar e aprender, porque o poder das plantas e os minerais precisam ser ativados, e essa energia mental vai te ajudar a acumular e transmitir essa energia para qualquer área da sua vida.
trazendo motivação, ânimo, criatividade e orientação espiritual. E assim como nós já falamos, você também vai poder transmitir a outras pessoas e ajudar outras pessoas. Bom, e como você vai escolher a planta ideal? Bom, antes eu deixo até essa frase de Hipócrates, que é: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Antes você precisa responder para si mesma se você realmente quer mudar a sua situação. Porque existem diversas técnicas e plantas que você pode usar. Mas não adianta você fazer um dia, você não fazer outro, não ter constância, não ter conhecimento sobre a força que você quer manejar. Porque senão você não vai conseguir, você vai acabar cometendo erros que vão te prejudicar, não vão te trazer resultados profundos. E antes de tudo, você precisa saber quais os chakras estão bloqueados e por isso a gente trouxe o exercício para que você faça e nos diga quais os chakras você encontrou os sintomas. Eu te falei quais são as formas que tem de leitura. Tem a leitura energética, que ela é mais precisa, porém os chakras também funcionam. E entendendo o ponto de bloqueio, aí você pode misturar certas plantas que formam um elixir de cura potente e tem a capacidade de trazer clareza mental e equilíbrio, além de orientação espiritual para momentos difíceis. E para escolher as plantas, você precisa entender como ela funciona e como ativar sua energia, como combiná-la e qual chakra você pode usá-la. E utilizando essa sequência de elixir com a constância certa, eu te garanto que você vai ter resultados impressionantes. Então, nós estamos aqui convidando vocês para o nosso grupo. Essa semana a gente está com um desafio, Tempo de Florescer, e lá nós estamos não só aprendendo, mas também praticando, colocando em prática no dia a dia. E essa é a segunda aula, nós ainda temos mais 2 aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua sugestão e também o que vocês estão achando, se está ajudando, e eu espero que vocês pratiquem e venha para o grupo com a gente, porque lá nós vamos usar também a fase lunar, que a fase lunar ela é muito importante no ritual. Essa semana a gente entrou na lua crescente leão, então a gente vai aproveitar essa energia para trazer motivação para a nossa vida, continuar os nossos projetos, não parar no meio deles, né? Que é muito difícil, estimular a nossa saúde e trazer orientação espiritual para os nossos dias. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos fazendo isso aqui de coração e até logo. Um beijo grande no coração de vocês.